A palavra anjo significa mensageiro. Anjos são criaturas espirituais, criadas por Deus para o seu serviço. Eles são seres inteligentes e poderosos, que servem a Deus com fidelidade, não se casam e nem se procriam, nem estão sujeitos à morte, como nos informa Mateus 22 versículo 30, porque na ressurreição nem casam nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Na Epístola aos Hebreus 1 versículo 14, se refere aos anjos de Deus como espíritos ministradores. Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? A Bíblia também informa que os anjos se alegram quando um pecador é convertido, indicando a ligação direta desses seres celestiais conosco, e como também se importam com nossa santificação. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lucas 15 versículo 10. Também aprendemos que o número de anjos é incontável. A Bíblia diz que eles são miríades de miríades e milhares de milhares. Apocalipse 5 versículo 11 diz: E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares. Os anjos são superiores aos seres humanos em termos de poder e conhecimento. No entanto, os seres humanos são superiores aos anjos em termos de valor aos olhos de Deus. Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Salmos 8 versículo 5. Em diversas passagens bíblicas, observamos que os anjos podem aparecer em forma de seres humanos, para intervir e nos ajudar sob orientação de Deus. E levantou os seus olhos, e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. Gênesis 18 versículo 2. Sendo Jesus Cristo o líder encarregado dos anjos. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Apocalipse 19 versículo 16. E todos os anjos estão sujeitos a ele. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Mateus 16 versículo 27. Tanto os anjos quanto os demônios estão organizados e têm hierarquia. Deus criou todos os seres e determinou sua função e hierarquia, conforme Colossenses 1 versículo 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses 1 versículo 16. Principados e potestades são termos utilizados na Bíblia para se referir tanto a reis e governantes que estão em posição de autoridade como a anjos e demônios. Segundo a Bíblia, principados e potestades são, na verdade, sinônimos de poder, autoridade, governo, domínios, podendo ser físico ou espiritual, bom ou mau. Na Epístola de Paulo a Tito capítulo 3 versículo 1 diz: Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam, e estejam preparados para toda boa obra, se referindo a autoridades. Entre os anjos existem príncipes e autoridades. Todo principado e toda potestade dos anjos obedece a Deus. No entanto, alguns anjos se rebelaram e abandonaram seu posto para seguir o diabo. Por causa do pecado, o diabo se tornou o príncipe governador de nosso mundo, Efésios 2 versículos 1 e 2. Ele também tem principados e potestades, entre os demônios, que oprimem o mundo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Efésios 6 versículo 12. Vamos citar aqui uma passagem que aborda a guerra celestial, da qual não está em nosso campo de visão, porém se faz real por relato no livro de Daniel, capítulo 10, os acontecimentos dos últimos dias, onde vemos a intervenção direta de seres celestiais entre nós, em uma brava luta por nossa proteção. E me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E, falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Então me disse: Não temas, Daniel,
Porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim, para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Daniel 10 versículos 11, 12, 13 e 14. Uma pergunta que permeia nossos pensamentos: devemos adorar aos anjos? Não, devemos ter profundo respeito, agradecer a Deus pelas intervenções divinas dos seus anjos enviados a nos socorrer, mas prestar adoração só ao Pai. Vemos em Apocalipse 22 versículos 8 e 9. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E, havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Concluindo, anjos são criaturas importantes e essenciais no plano de Deus. Eles desempenham um papel vital na adoração a Deus, na proteção dos seres humanos e na preparação para o retorno de Jesus Cristo. Ficamos por aqui com nossos estudos sobre o contexto bíblico. Obrigado por estar conosco. Se gostou, clique em curtir, ative o sininho para mais notificações e inscreva-se. Para mais conteúdos como esse, ajude nosso canal a crescer.